E o primeiro indicador que nós vamos fazer aqui na prática, o indicador de endividamento, é a participação de capital de terceiro. Esse indicador de participação de capital de terceiro ele vai medir de quanto das origens totais eu tenho como dependência de terceiro. Então, matematicamente falando, ele vai pegar os passivos circulantes mais os não circulantes, que o somatório dos dois é o capital de terceiro, e vou dividir pelas origens totais, que é o passivo circulante mais o não circulante e o patrimônio líquido. Ou também, que é o capital de terceiro e o capital próprio, né? Então, aqui eu já tenho essas informações para poder ter essa mensuração desse indicador no nosso exemplo de 2019 e 2020. Então, eu tenho que retomar aquele nosso arquivo que nós estamos usando, né, para poder praticar inicialmente esses indicadores. Vou aqui adicionar essa informação, uma vez que no módulo passado nós já havíamos feito a construção dos indicadores de liquidez, bem como a sua parametrização, né, que eu já tinha adicionado ele em tabela, com duas casas decimais, já colocado a análise e a leitura. Nós já aproveitamos todo esse espaço para começar a montar o nosso painel agora com um novo tipo de indicador de endividamento que eu vou acrescentar essa linha. Então, o primeiro passo eu vou acrescentar essa linha de endividamento e o indicador que nós vamos colocar é a participação de capital de terceiro, que está abreviada em PCT. Vou colocar o cálculo aqui para a gente começar em 2019, abrindo parênteses, conforme eu mencionei a fórmula. Vou lá na guia de balanço patrimonial e vou selecionar a informação de passivo circulante mais o não circulante, tudo isso entre parênteses, que aqui representa o capital de terceiro, na célula C21 e na célula C29, tá? Depois ele vai dividir, representado pela barra, pela célula C20, que aqui é as origens totais, capital de terceiro mais capital próprio, ou passivo circulante, mais não circulante, mais PL. Aqui ele já está somado para nós. Vou aproveitar essa informação para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou dar um Enter, ele já vai calcular a informação e vou fazer a mesma coisa para o ano de 2020. Em 2020 eu começo igual, abro parêntese, vou lá na guia de balanço patrimonial, seleciono o passivo circulante mais o não circulante, que nesse caso aqui são as células E21 e E29, fecho o parêntese e divido pelas origens totais, representado pela célula E20. Caso eu queira fazer aquele processo de auditoria de fórmula, eu posso dar 2 cliques, posso dar um F2 também, que é a mesma coisa, e certificar e garantir que eu estou aplicando essa fórmula de maneira correta. Tudo bem? Então fique à vontade, caso você se sinta inseguro. E o nosso próximo passo é a gente fazer a análise e a leitura desse indicador. Que aqui a análise ele já fez, mas nós temos que lembrar que precisamos adaptar algumas informações. De maneira geral, os indicadores de endividamento, quanto maior eles são, pior, uma vez que demonstra a dependência de capital de terceiro, uma vez que nós estamos analisando a comparação de um ano para o outro, isso de uma maneira mais generalizada. Como eu vejo que 0,84 para 0,89 eu vejo que de fato ele aumentou, então ele está pegando o parâmetro que nós configuramos dos indicadores de liquidez. Nós precisamos ajustar isso invertendo os resultados de texto. Então, aonde está melhorou, eu vou inverter para piorou. E aonde está piorou, eu vou colocar como melhorou. Vou inverter essas informações de texto. Piorou e melhorou. Fique à vontade caso você queira construir essa forma novamente do zero, não tem problema. Vou dar Enter. Quando eu dou Enter, eu observo que o endividamento deu certo, mas eu vejo que ele afetou os indicadores de liquidez anteriormente. Talvez eu possa ficar preocupado, né? Esse é o impacto também que a gente tem quando uma tabela está configurada. Como que eu faço para desfazer isso, né? Para ele não aplicar essa forma de endividamento para os demais indicadores de liquidez? Eu vou desfazer a operação apertando Ctrl Z. Quando eu apertar isso, ele não vai desfazer a análise que a gente fez aqui do endividamento, ele vai só desfazer da liquidez. Então aqui eu vou usar o atalho Ctrl Z. Observo que realmente no endividamento ele manteve a forma, mas na liquidez ele corrigiu, ele não reaplicou para as demais informações. Se você quiser também é só voltar nessa setinha aqui, tá? E ele já vai desfazer essa operação. Posso inclusive até certificar se os indicadores de liquidez estão parametrizados corretamente. Eu vejo que está no parâmetro OK, tá? Fique à vontade de analisar um a um. Mas aqui o nosso alvo é endividamento. E eu vejo que realmente ele adaptou a fórmula, está correta, tá? Então tome apenas esse cuidado para poder certificar se esses indicadores eles estão parametrizados da forma correta para a gente poder fazer todo o nosso conjunto de análise, tá, da maneira que tem que ser feita. Fiz isso, essa análise, entendi como é que está o meu indicador de endividamento, vejo que ele está aumentando, isso demonstra uma piora,
E aí agora eu preciso fazer a leitura para poder interpretar o que está acontecendo nesse indicador específico. Eu vejo que para cada R$1 de origens totais, existem em 2019 84 centavos de origem de terceiro. E em 2020, para cada R$1 de origens totais, existem 89 centavos de origem de terceiro. Por isso que demonstra uma piora. Porque essa empresa aqui, de tudo que está vindo, a maior parte são origens de terceiro. Se eu quiser também, eu posso analisar esse indicador em percentual, simplesmente multiplicando por 100. Tá? Então, caso eu queira multiplicar por 100, aqui seria aproximadamente 84%, 89%. Então, eu vejo que realmente existe um alto grau de dependência do capital de terceiro. Então, para fazer essa leitura de forma automatizada, nós vamos lá na guia gabarito. Vou filtrar aqui as informações apenas para mostrar os indicadores de endividamento. E vou pegar essa informação de texto do primeiro indicador e vou colar aqui como valor, para ele trazer apenas o texto, para nós termos como uma referência. Se eu quiser, eu posso construir essa fórmula aqui do zero, fazendo o processo de concatenar, que nós apresentamos lá no nosso módulo de liquidez, na aula de liquidez geral. Fique à vontade caso você queira voltar nessa aula. Mas aqui eu vou aproveitar a informação que nós já temos no indicador, qualquer um de indicador de liquidez, exceto esse capital circulante líquido, que foi um caso até que nós conversamos na aula, uma leitura um pouco diferente em termos de palavra, de texto e ordenação das informações. Então, por exemplo, aqui eu vou usar a informação de liquidez imediata. Tá? Vou copiar a informação, Ctrl C e Ctrl V, vou colar essa informação aqui. Vou dar 2 cliques, só para certificar que ele está pegando as informações corretas. Os anos, né, ele mostra lá na cor vermelha, na cor verde e também está pegando as informações dos indicadores na cor azul e na cor roxa. Né? Então, vejo que está tranquilo. O que eu preciso é fazer a adaptação do texto. Então, olha só o que eu preciso adaptar. Para cada R$1 investido na empresa, que é o total de origens, vírgula, foram financiados, e aí vem a resposta. Então, aqui eu vou dar 2 cliques e vou selecionar toda essa parte de texto para não precisar digitar. Vou selecionar até aqui, vou copiar essa informação, que eu estou usando o atalho Ctrl C, vou lá na leitura, vou dar 2 cliques e vou alterar essa primeira parte aqui do texto, tá? Vou substituir essa informação dando Ctrl V. Vou dar um Enter só para ver como é que ficou. Para cada R$1 investido na empresa, entre parênteses total de origem, vírgula, foram financiados 0,84 em 2019 e 0,89 em 2020. E agora eu vou pegar a última parte do texto. Vou dar 2 cliques por capital de terceiro. Se eu quiser, como é muito curto, eu posso digitar também. Aqui eu vou copiar, tá? Ctrl C como um atalho. Vou voltar aqui na nossa leitura e na parte final da nossa fórmula, que ele está concatenando as informações, eu vou trocar essa frase de disponibilidades por capital de terceiro. E aí eu certifico, fazendo a leitura novamente, que ele realmente adaptou. E vejo também que ele está coerente, inclusive, com a leitura, né, com a interpretação que nós fizemos agora há pouco. Então, observa que essa guia gabarito ele serve apenas como espelho, para a gente certificar também que os cálculos estão chegando no resultado correto, a análise e a leitura, a interpretação do indicador também. E aqui, de forma automatizada, de forma direta, nós estamos apenas usando o que nós já configuramos anteriormente, mudando apenas o aspecto de texto, para ele já trazer essa informação para a gente de uma maneira mais prática. Caso eu mude a informação, como nós já simulamos anteriormente, eu já vejo que ele já faz essa mudança também. Esse é o ganho que nós temos nessa velocidade. Então, aqui nós concluímos o indicador de endividamento de participação de capital de terceiro.